Muito bem, nós já estamos de volta aqui ao vivo com o Balanço Geral pela TV Gazeta. Eu recebo aqui no nosso estúdio, como havia prometido, o nosso senador Sérgio Petecão do PSD. Tudo bem? Bom dia, Wélio. É um prazer estar aqui no teu programa. Eu, sinceramente, é a primeira vez que estou vindo aqui. Primeira vez, mas um programa animado. Mas já participou aqui ao vivo, direto lá da sua residência, falando daquela situação da Venezuela. Aí o programa foi na minha casa, aí você foi gentil. Mas aqui eu não tinha tido prazer, mas estou muito feliz aqui de estar com você. Eu pensei que era só eu que acordava cedo. Você acorda cedo, cara. Meu irmão. E deu furo. Hoje, eu acho que tem umas 4 entrevistas hoje. Você está de parabéns. Obrigado pela prioridade. Você saiu na frente. Olha, a gente já fala com o Sérgio Petecão, nosso senador, a respeito dessa situação, desse impeachment. Pela primeira vez, uma presidente perdeu o cargo por meio do impeachment. E você esteve... O Collor foi impeachmentado. O Collor ele renunciou, né? Ele não chegou a ser impeachmentado. Ele não foi impeachmentado como a Dilma foi nesse caso. As pessoas acabam confundindo com o Collor. Como é que foi participar dessa sessão histórica, que começava de manhã e não tinha hora para terminar? Olha, Wélio, na verdade, esse episódio todo, eu não vou dizer para você que fiquei feliz. Lógico que não fiquei feliz. Esse é um momento histórico, para mim, com certeza vai contar muito na minha carreira política, porque foi um momento histórico. Mas eu não fiquei feliz tendo que impeachment o presidente. Eu queria que o Brasil estivesse crescendo, eu queria que as pessoas tivessem, todo mundo nos seus empregos, eu queria que a nossa economia continuasse como estava antigamente, mas o país foi para uma situação que está, de uma certa forma, insuportável. Você vê, esses últimos números que saíram, as pesquisas aí, 12 milhões de desempregados. Ontem eu conversava com alguns amigos lá em Brasília, nós estamos pensando que a situação aqui está difícil, e está difícil, mas nesses grandes centros, nas grandes capitais, a situação está muito mais difícil, porque tem indústria, a indústria está demitindo e isso cria um transtorno muito grande. Então, eu não vou dizer para você que eu senti prazer em estar ali, mas como tinha que tomar a decisão e acima dos interesses políticos e partidários, tá os interesses do nosso país, eu penso que criou-se uma expectativa. Se você me perguntasse, Petecão, o Brasil agora vai dar tudo certo, eu te confesso que eu não sei se vai dar tudo certo. Ainda é uma grande uma grande interrogação. Uma grande interrogação. Porque nós fizemos o que a Constituição nos permitia fazer. Muita gente diz, não, tinha que ter nova eleição. A Constituição não diz isso. A Constituição não diz isso. A Constituição diz se houve crime, a presidente tem que ser afastada e assumir o vice. Agora, eu vou fazer o que eu puder para que o governo do presidente Michel Temer, não votei no Michel, votei no Aécio Neves, mas agora vou fazer o que eu puder, o que depender de mim, para que o governo do Michel Temer dê certo, porque o povo brasileiro está precisando muito dela. É verdade. Olha, a nossa entrevista só está começando, agora a gente vai ao vivo, Petecão, lá para Brasília, que foi o centro do olho do furacão. Nossa. Quem está lá com a gente é o nosso grande repórter, Mariano Maciel, ao vivo. Ele acompanhou. Mariano estava lá todos os dias, chegando cedo, ele e o Samuca, sou testemunha, o Mariano cobriu isso aí como TV grande, como a gente chama, eu sou fã desse cara. Tá, então. Mariano, muito bom dia pra você, E cumprimenta aqui o nosso Petecão, Sempre vocês encontram por aí. Tá ao vivo, a gente tá ao vivo lá. Ô, mamãe, prazer, rapaz. Prazer é meu, Petecão. Ontem mesmo eu estive conversando com o Petecão. Ele, inclusive, Wesley, colocou à disposição o gabinete dele para a gente escrever texto e também utilizar o telefone, isso porque o gabinete do senador Sérgio Petecão fica próximo ao local, fica próximo, portanto, do plenário do Senado, e a gente aproveitou para utilizar o gabinete do senador Sérgio Petecão e ele gentilmente nos cedeu. Obrigado, Petecão. Ô, Mariano, eu posso contar a história do Mariano para você? Vai lá, Petecão. Eu fui uma vez para... Ele está me ouvindo, tá? Tá te ouvindo. Eu fui uma vez, fazer uma campanha lá no Jordão. E a nossa reunião era na Câmara Municipal. E eu cheguei lá, na época eu ainda era deputado estadual. E aí eu com o Mariano, eu convidei o Mariano para ir comigo. E cheguei lá na Câmara Municipal, ninguém me dava atenção.
todo mundo só queria tirar foto com o Mariano. O Mariano trabalha na rádio Cruzeiro do Sul. E ele, rapaz, todo mundo adorava o Mariano. Ah, é popstar lá no Jordão? Não, ele não é no Jordão, não. Aquela região do Alto Juruá ali. Sim. Todo mundo gosta desse cara. E aí eu fiquei muito puto. Eu digo, Mariano, você vai mandar comigo. Mariano tirou o foco do Petecão. Olha, Petecão, isso é resultado da Rádio Nacional. Rádio viu? Nacional, olha aí, viu? Verdade. Rádio Nacional. Tem muitos anos de carreira, né, Mariano? É verdade. Mariano, você que acompanhou essa sessão histórica, né? Traz pra gente os detalhes esteve lá. E quais os detalhes, o que você observou ontem lá também no Congresso Nacional, Mariano? Pois é, depois de tanta discussão, depois de passar pela comissão especial, finalmente um desfecho. O senador Sérgio Petecão, inclusive ontem, levou a bandeira do Acre para o plenário da Câmara, ela ficou em local bem visível. Bem, e os senadores, portanto, decidiram a favor do impeachment de Dilma e Michel Temer assumiu definitivamente a presidência da Câmara. Agora, apesar de perder o mandato, a ex-presidente está habilitada para exercer função pública, o que vem causando polêmica. Daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Mas vamos ver, Wesley, como foi o dia de ontem. Aprovado o processo de cassação da presidente Dilma Rousseff em votação final do impeachment pelos senadores, Michel Temer assumiu definitivamente a presidência da República durante sessão do Congresso esta tarde, convocada pelo senador Renan Calheiros. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A maioria considerou que Dilma Rousseff é culpada de ter cometido crime de responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais. Todo o processo de cassação, nestes últimos 3 dias, principalmente o rito final, foi acompanhado com muito interesse pela imprensa nacional e do exterior. Apesar da cassação, o plenário decidiu que a ex-presidente ficará habilitada para exercer função pública, conforme a aprovação do último destaque na sessão de hoje. O plenário não conseguiu os 2/3 de votos suficientes para tornar Dilma inelegível por 8 anos. Foi meio resultado, né? Porque o pedido de destaque foi inconstitucional e a decisão do Senado rasgou a Constituição e ignorou a Lei Complementar 64 das inelegibilidades. Quer dizer, a condenação não implica em inelegibilidade, um jeitinho bem brasileiro, um precedente nocivo aos interesses da legalidade no país. O que o senhor espera do novo governo? O novo governo, uma tarefa difícil, né? uma herança maldita, administrar dificuldades desde o início, superar alguns obstáculos quase que intransponíveis e o primeiro projeto é conquistar a credibilidade. Sem credibilidade na opinião pública, fica difícil implementar reformas de profundidade, algumas delas polêmicas e que devem contrariar interesses localizados. Já o senador Jorge Viana considerou que essa sentença é uma página triste da história do Senado e lamentou que na jovem democracia brasileira, dos 4 presidentes, 2 já tenham sido cassados. Refletir sobre tudo o que está ocorrendo, porque fica muito evidente. O presidente Dilma veio aqui, expôs claramente que ela não cometeu crime de responsabilidade, deu todas as informações, mostrou os fatos. O nosso advogado de defesa foi brilhante, não ficou e não tem como tipificar crime de responsabilidade, ou seja, isso é de fato um golpe. O que está tendo é uma intolerância da oposição brasileira, daqueles que perderam nas urnas, daqueles que compõem partidos fisiológicos no Brasil, que querem chegar no governo sem passar pelas urnas. Isso fragiliza a democracia brasileira, no mínimo, e é esse
essa é uma decisão que agrava os desafios da política do Brasil. A decisão de não tornar Dilma Rousseff inelegível por 8 anos está causando polêmica, Wesley. Aliados do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acreditam que a decisão tomada pelo Senado de cassar o mandato da presidente e preservar os seus direitos de exercer função pública abrirá o precedente para beneficiar o PMDBista. Esta é, pelo menos, a tese sustentada por alguns políticos e defensores de Cunha. A votação da cassação de Cunha está marcada para o próximo dia 12 e para o deputado Chico Alencar, do PSOL, a tentativa dos aliados do PMDBista não se sustenta. Agora, uma última informação, Wesley. Venezuela, Bolívia e Equador anunciaram que irão convocar seus embaixadores no Brasil após o impeachment de Dilma Rousseff. O governo venezuelano também diz em nota que irá congelar suas relações políticas e diplomáticas com o país. O governo de Cuba não convocou seu embaixador, mas divulgou um comunicado criticando o impeachment. Agora, por outro lado, representantes dos Estados Unidos, Argentina, Peru e da ONU, a Organização das Nações Unidas, já mandaram os parabéns, os sinceros parabéns, e se colocaram ao lado, portanto, o presidente Michel Temer. Portanto, esse é um resumo do que está acontecendo pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, Mariano, muito obrigado pelas suas informações direto da capital federal. Tá bom? Bom final de semana para você. Você também, amigo. Um grande abraço. Calma, Márcio. Ô, Petecão, eu já te pergunto, aconteceram 2 votações, né? Para a perda de cargo da Dilma e para essa da questão dos direitos políticos. Então, criaram uma segunda votação. Criaram essa segunda votação. Você, como é que foi o seu posicionamento em relação à questão A gente sabe que na questão do impeachment você votou... 61 votos. Você votou favorável, né? O impeachment. E em relação à perda de cargo aí, essa inelegibilidade da Dilma por 8 anos? Porque, na verdade, Wesley, foi feita uma gambiarra. E aí criou todo esse problema que o Mariano acabou de relatar. E, na verdade, isso ainda não está resolvido, porque alguns partidos vão recorrer ao Supremo para que o Supremo se pronuncie. Porque, na verdade, o que foi feito foi rasgada a Constituição, porque a Constituição é muito clara. E esse era o papel do ministro Lewandowski ali. Era para que o Parlamento, o Senado, não tomasse nenhuma decisão que fosse de encontro à Constituição. Nós tínhamos que cumprir o que estava na Constituição. E isso que foi feito. Eu votei para que, não nada contra Dilma, eu votei para que fosse cumprido o que estava na Constituição. E na Constituição diria que ela tinha que perder o seu mandato e os seus direitos políticos. Petecão, muito se falou, vocês estão cometendo um golpe, quem está votando a favor é golpista. Eu queria perguntar para você, até para os nossos telespectadores mais simples entender, porque falou a pedalada fiscal, alguém foi preso, responsabilidade fiscal. Por que a Dilma saiu, Petecão? Qual crime ela cometeu que vocês acabaram votando favoráveis para isso? É porque, às vezes, Wesley, esse linguajar, que às vezes alguns fazem até questão de dificultar. O que é pedalada fiscal? Eu vou tentar trazer aqui para o nosso mundo, né? O mundo das pessoas mais humildes. É como se tu tivesse um orçamento de R$500. Tu tem um orçamento de R$500. Aí tu foi lá na venda e começou a gastar dinheiro, tomou gastou dinheiro, tu gastou R$1.000. O teu orçamento só era 500. Só que tu pegou 500 no banco, e só que para tu pegar esse recurso, tu teria que pedir autorização a alguém. E esse alguém era o Congresso Nacional. Então, a Dilma pegou dinheiro, saiu gastando dinheiro com alguns programas e como se ela achasse que esse dinheiro era dela. O dinheiro não é dela, né? Então, ela incorreu num crime e ela foi responsabilizada por esse crime. E a Constituição é muito clara.
quando você comete esse tipo de crime, você tem que ser julgada pelo Senado. E o Senado julgou, na sua maioria, 61 votos, disse que ela incorreu no crime e esse crime dizia que ela tem que perder o mandato. Olha, algo que chamou muita atenção na... Tentei levar aqui pro nosso mundo, entendeu? Ficou bem explicado. Até porque você me pediu que eu falasse a língua dos meus amigos lá do Taquari, da 6 de agosto, Com do certeza, Santinês. falar pedalada fiscal, Pedalada. responsabilidade. A galera não entende, o povo não entende, entende, você sabe disso. Olha, o Petecão, ele fez perguntas à presidente Dilma Rousseff. E gerou polêmica a pergunta que o Petecão fez para ela. Né? Ele fez uma pergunta bastante curiosa. E a gente tem aqui, Petecão. A gente vai relembrar aqui a sua pergunta que você fez para Dilma. Isso já deu tanta confusão. E você vai explicar pra gente o que foi isso. Balança. Meu Deus. Chegamos ao momento que é impossível não rememorarmos, no ano de sua eleição, a frase proferida por Vossa Excelência, de que se faz o diabo para ganhar uma eleição. E aqui, presidente, faça a minha primeira pergunta. Só tenho 3 perguntas. Faça a minha primeira pergunta. A senhora teria condições de dizer que pacto que foi feito com o diabo para chegar à reeleição, que deu tudo errado? Deu tudo errado. Olha, eu queria dizer, senhor senador Sérgio Petecão, que eu estranho muito as afirmações que o senhor faz a meu respeito. Primeiro, não me consta que eu tenha afirmado nenhuma delas. Portanto, senador, eu não vou me dar ao direito de respondê-las. Eu não falei uma barbaridade dessas a respeito das pessoas. E aí, Petecão? Na verdade, no sábado passado, eu estava aqui em Rio Branco e conversei com um pastor, amigo meu, amigo nosso, né? Que ele é muito conhecido aqui. Vou preservar o nome dele. E na conversa, eu ia para Brasília. Ele disse, Petecão, e ele estava fazendo uma pregação para mim, falando exatamente, você vê, Petecão, tem algumas, as palavras têm muita força. Você viu? E aí ele me mostrou um vídeo na internet que eu lhe mostrei quando cheguei aqui. Você duvidou, eu lhe mostrei o vídeo. Aonde a Dilma dizia que, nas eleições passadas, que em eleição você podia fazer acordo até com o diabo. Verdade. Você viu, né? Eu lhe mostrei. E aí ele me mostrou aquele vídeo, só, olha aqui, veja isso. Você viu que depois que a Dilma disse isso, tudo desandou, nada deu mais certo. Por que ela não disse assim, vou fazer um pacto com Deus? Isso era o pastor me pregando. Aí ele me fez um desafio, disse, você teria coragem de perguntar para ela se realmente ela fez esse pacto com o diabo? Eu digo, pastor, se você faria isso para mim, eu faço. Você tem que perguntar para ela. Mas eu não disse que ela fez pacto com o diabo. Você viu a pergunta aí. Perguntei se ela teria condições. Eu levantei a bola para ela. Ela podia dizer, não, Petecão, eu não fiz pacto com o diabo. Eu sou cristão. Eu acredito em Deus. Ela não podia ter dito isso. Mas aí o que eu perguntei para ela, se é que ela fez, se ela poderia me dizer se ela fez um pacto com o diabo, por que ela não fez um pacto com Deus? Porque as coisas, depois que ela citou aquele nome, as coisas desandaram. Você vê que o governo do PT afundou, nada deu certo. Mas de forma alguma eu disse que ela tinha pacto com o diabo. Em momento algum eu disse isso. Eu perguntei se ela tinha condições de me dizer. Agora, meu irmão, isso causou um rebuliço tão grande. Ontem, o que eu recebi de ligação de algumas lideranças evangélicas me prestando solidariedade, mas eu não tive intenção nenhuma em magoar a presidente Dilma. Tá certo, recebemos aqui no nosso estúdio. A outra pergunta, foram 3 perguntas. A outra eu perguntei porque quando o Collor foi impeachmentado, eles falam muito do golpe. E quando o PT foi para as ruas, né, o povo brasileiro foi... Aquilo foi golpe? Não foi golpe. O Collor renunciou. E a outra foi que a senadora Gleice, que é ligada, foi ministra da presidente Dilma, eu perguntei para ela se... ela disse que o Senado não tinha moral para julgar a presidente Dilma. E ela, como foi presidente, e ali ela conhece muitos senadores, que ela dissesse quem são os imorais, porque eu não tenho... Eu, graças a Deus, e tenho feito um esforço grande para isso, para poder não estar ouvindo de uma Gleice Hoppe,
dizendo que o Senado não tem moral. Eu perguntei se tem algum imoral aqui, que ela desse nomes, porque quando ela generaliza, aí põe todo mundo no mesmo lugar. Só isso. Falando em moral, produção, prepara a foto do nosso camarada aqui. E esse aqui, ô Petecão, tem moral pra alguma coisa? Esse é o Zezinho Montana. Esse é uma figura, né? Segurança. O Zezinho é o homem mais forte da nossa sociedade. Petecão, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no Balanço, tá bom? Eu que agradeço, agradecer aí a TV Gazeta e parabenizar vocês, cara. Esse teu programa é um programa maravilhoso. Muito obrigado. Cedinho, você faz questão de levar a verdadeira notícia, né? Levar a informação pro povo. Isso é muito legal. Vocês estão de parabéns. Uma vez a gente trouxe agora, assim, pra fechar, o Jorge Viana. Mandamos ele balançar lá fora, ele balançou o repórter, balançou o Jardel. E você aqui, balança com a gente aqui nessa câmera aqui, Petecão? Você tem uma ideia, eu cheguei agora, cheguei 3 horas da manhã e você fez eu acordar assim. Né? Mas, como é que é? Assim, Petecão. O Montana. Igual o Montana, ó. Balança, Petecão, eu volto já.